Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu, ó Senhor, a oportunidade de estarmos em comunhão aqui com os irmãos, em comunhão com a Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos vivos mais uma vez, para ouvirmos as Tuas correções, ó Pai, para aprendermos as Tuas leis, para ouvirmos, Senhor Deus, mais do caminho da verdade e da vida, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai, porque nós temos oportunidade, Senhor, de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer ao Evangelho, de saber e conhecer a salvação eterna, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que aos pés da cruz nós tudo podemos deixar. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tanto cuidado que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por tanto amor, por tanta misericórdia, por tanta grandeza que o Senhor tem nos mostrado, Senhor. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós não reconhecemos o que o Senhor faz por nós, porque muitas vezes, Senhor Deus, não imitamos ao Senhor, não fazemos e não damos amor ao próximo. Nós não seguimos aquilo que o Senhor ordena na Tua palavra. Perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes nós queremos ser exaltados, nós queremos ser servidos, nós queremos ser glorificados, Pai. Mas deixamos o Teu nome de lado, deixamos a Tua palavra de lado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós somos fracos. Perdoa-nos, Pai, porque nós somos falhos. Senhor, sabemos que o Senhor não é falho, sabemos que o Senhor é fiel. E o Senhor, Pai, cumpre tudo que o Senhor nos diz e cumprirá ainda tudo que nós temos na palavra, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Glória a Deus. Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá os alertas, nos dá os avisos, nos dá as profecias, nos acorda, nos chacoalha. Glória a Deus, Senhor Deus. Obrigada. Te agradecemos, ó Pai. E te pedimos, Senhor Deus, para que hoje o Senhor me use, Pai, para falar aquilo que vem de Ti, não aquilo que vem do meu coração, ou não aquilo que querem ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que ouçam. Constrange os nossos corações, começando pelo meu, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Mateus, capítulo 25. Vamos ler primeiramente do 31 ao 36. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estavas nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Glória a Deus. Podem se assentar. Então aqui, nesse pedacinho do capítulo, Jesus está falando como vai ser a separação nos céus. Lembrando que ficarão de fora, em Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Estes são os bodes, são aqueles que cometem isso. E aqueles que herdarão o reino dos céus são os justos. São aqueles que nessa terra foram os últimos. São aqueles que os humilhados serão exaltados. Então, se nós formos humilhados aqui, se nós nos humilharmos, não somente perante Deus ou não somente em oculto, mas sim também diante dos homens, sem querer galardão para nós mesmos ou glória, estes herdarão o reino dos céus. E isso que nos faz pensar, mas nós, de que lado nós vamos estar? Nós vamos estar entre os bodes ou entre as ovelhas? Agora vamos ao versículo 37. Então, os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Glória a Deus. E aí isso também nos faz parar para pensar. Nós, hoje, ou essa semana, ou esse mês, ou esse ano, quando foi que nós fizemos alguma dessas coisas aqui que Jesus diz? Não somente fisicamente, mas espiritualmente também. Quando foi que, por exemplo, nós oramos por alguém que nós nem conhecíamos, ouvimos alguém na rua e demos um mísero bom dia? Isso pode mudar o coração das pessoas. Porque nós somos sal e luz. Mas nós temos que iluminar e temos que salgar. Não adianta uma luz estar escondida debaixo de panos e nem estar debaixo da cama. Nós temos que estar transbordando a luz de Cristo. E sim, é pelas nossas ações que as pessoas veem isso. É pelas nossas ações que muitos sim podem ser convertidos. Mas não é pelas obras que nós somos salvos. Então não significa que se nós fizermos isso e acabarmos nos gloriando e tal, nós vamos ser salvos. Não é isso. Porque Cristo diz, o que traz a verdadeira salvação é o arrependimento, é a fé em Deus. Então, nós fomos feitos servos uns dos outros. O próprio rei, que diz aqui nessa palavra, que está falando com os justos e injustos, é quem se ajoelhou diante dos discípulos e lavou os pés deles. E nós, muitas vezes não queremos, eu não vou orar por aquele irmão, porque ele está em desobediência, ou porque é isso, ou porque é aquilo. E justamente por isso nós temos que orar. Porque se nós não oramos por aquele irmão, estamos em desobediência juntamente com ele. E nós temos que tomar cuidado com quem nós parecemos ser. Com Satanás e o mundo ou com Jesus? Porque Jesus, ele nos ensinou em toda a Bíblia que nós temos que amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos, amar aos inimigos, servir uns aos outros, olharmos para nós e vermos que nós não somos nada. Então nós não devemos querer ser grandes coisas ou fazer grandes coisas, porque nós, pelas nossas próprias mãos, só podemos pegar, por exemplo, uma pedra ou um livro. É só isso que nós podemos fazer. Mas Deus, Ele faz o sobrenatural. Se nós começarmos fazendo essas pequenas coisas, se nós começarmos a orar mais pelas pessoas, ou se nós simplesmente, como eu disse, dermos um bom dia, uma boa tarde para alguém, é Deus quem faz o resto. Nós temos que nos deixar sermos usados. E nossa obrigação nesse mundo é imitarmos a Cristo para irradiar a luz dele. Glória a Deus. Mas nós ainda somos falhos, nós ainda pecamos. E o mundo vê os nossos erros. É por isso que nós devemos sempre estar nos humilhando. Porque se nós estamos nos exaltando e fazendo coisas grandes, os outros vão começar a nos exaltar também. Mas quando verem um erro, esse erro vai despencar. Nós vamos despencar. Por isso que Cristo diz que se nós estivermos fazendo de uma maneira que nem a nossa mão esquerda esteja sabendo o que a mão direita está fazendo, é assim. Ninguém precisa saber de tudo isso. Somente Deus. Amém? Glória a Deus. E versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O diabo caiu do céu, foi tirado de lá, porque ele quis ser grande, porque ele quis se exaltar. Então, pequenas coisas que nós queremos ser grandes nessa terra, nós já estamos no caminho dele. Nós já estamos na porta larga. Então, vamos permanecer firmes, servindo uns aos outros como Cristo nos serviu. Como Cristo serviu a humanidade inteira, morrendo por ela. Nós somos só criaturas, somos só homens. Mas Deus, que opera em nós, é muito maior do que nós podemos ver. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus.
Então nós temos que servir a todos, aqueles que amamos e aqueles que não amamos. Cristo serviu e amou. Amém? Porque Cristo não fez acepção de pessoas. Então é hora de nos arrependermos, de nos humilharmos, de colocarmos no nosso lugar. Porque nós não somos nada sem Deus. Amém? Glória a Deus.